Oi, voltei, né? Voltei depois de um tempinho. Eu trabalho atendendo clinicamente e acaba que esse é o meu trabalho principal. Então, eu vou falar um pouco do que eu tinha que ter falado uns dias atrás sobre a minha ideia, né, do YouTube, por que eu entrei no YouTube. E eu comecei a entrar em meio que um conflito, assim, comigo. Porque eu estudei em universidade pública e quem paga a universidade é a população brasileira, né? E eu comecei a pensar sobre como devolver isso para a sociedade, porque hoje eu tenho tudo que eu tenho porque a sociedade brasileira foi quem pagou. Foi assim que o YouTube entrou, né, na minha cabeça e eu comecei a tentar colocar em prática. Só que estava um pouquinho corrido, estava pesado, então já que é uma coisa que não é uma das principais na minha vida, então eu acabei deixando um pouquinho isso pra lá para organizar algumas coisas que eu tô precisando realmente organizar na minha vida, meu trabalho, essas coisas, e deixar esse retorno para a sociedade como algo que fosse leve, né? E realmente agora tá sendo. Essa semana eu tô de férias, mas eu fiquei com vontade de fazer, deu vontade. Eu tava realmente cansado, consegui descansar, tô quase no finalzinho aí das férias. Aí eu pensei, vou fazer. A ideia veio na minha mente como uma forma de retorno para a sociedade mesmo, que tem como vir de outras formas, né? Que a gente tem como fazer pesquisa, essas pesquisas influenciarem positivamente na sociedade, mas nesse momento eu não estou fazendo pesquisa nenhuma. Então acaba que eu acho que eu criei uma certa responsabilidade com a sociedade e estou tentando dar um retorno. Claro que eu não esqueci da pesquisa, isso vai entrar na minha vida futuramente, mas enfim. Então eu vou falar assim, como é que a gente se vê na vida, né, depois da faculdade. A faculdade, eu acredito que para todas as pessoas que se formam, a gente sai de lá com uma base. A gente não sai de lá sabendo de tudo. Então, é um estudo eterno. E isso é uma construção. Então, vamos dizer que a gente, lá na escola, fica se questionando por que a gente estuda português. Hoje em dia, eu preciso do português correto para eu escrever os meus relatórios, né? E esses relatórios vão ser lidos por outras pessoas, essas pessoas têm que conseguir compreender o que eu estou escrevendo, então tem que ser uma escrita concisa, é muito treino, né? A gente tem que treinar mesmo e começa lá na escola. Hoje em dia, eu tenho que saber como que o cérebro funciona. Quando a pessoa chega falando que está, por exemplo, com câncer em um lado do cérebro, aí eu tenho que saber qual é o local. Aí ela começa a falar dos sintomas, aí acaba casando com a função daquela parte do cérebro, que às vezes pode ser a linguagem, outras vezes pode ser a memória. E isso tudo a gente tem como base a biologia lá na escola, né? Que a gente já vai inserindo a coisa na nossa vida. A importância da escola, eu vejo que ela acabou sendo esquecida, né? Nesse sentido. Eu rio quando eu vejo algumas coisas assim, algumas publicações, né? Por que a gente estuda e tal. Eu acho que aconteceu uma desconexão do sentido da escola. E é interessante a gente tentar resgatar isso. Nossa, é tenso ficar assim à frente no celular. Ai, que terrível. Onde é que eu tava? Da escola. Tá. Então, quando eu pensei em devolver isso para a sociedade, eu pensei numa maneira de primeiro colocar uma base para depois ir trabalhando algumas questões. E vai ser isso realmente que eu vou fazer. Eu falei um pouquinho da discriminação racial, eu vou ainda falar um pouco da escola, falar dos direitos humanos, essas coisas. Para depois a gente tratar algumas coisas que eu vejo que a sociedade está em falta. E para as pessoas também conseguirem entender melhor umas às outras no básico, porque eu vejo, às vezes a pessoa chega na sessão sem saber do básico, né? A gente, quando estuda na faculdade, como resolver os problemas, e como se a gente soubesse um arcabouço, algo muito grande, né? Um conhecimento muito grande. E quando a pessoa vem, a gente tenta detectar qual é o tipo de conhecimento que ela precisa na vida dela. Então por isso que não é uma, duas sessões que resolve, né? A gente tem que entender o funcionamento da pessoa
E depois de entender o funcionamento, a gente pega mais ou menos a forma, mais ou menos não, a gente consegue captar a forma que ela funciona. A gente tem um mundo de ferramentas, a gente pensa assim, essa ferramenta aqui que essa pessoa precisa. A gente começa a inserir na vida daquela pessoa aquela ferramenta, que é uma das que a gente conhece. Então, exige um trabalho ali, né? E eu vejo que as pessoas às vezes percebem isso só como uma conversa. Não necessariamente é assim. As pessoas não conseguem compreender como funciona. E realmente, quando eu também faço psicoterapia, então quando eu tô ali como paciente, eu super me entrego ali como um paciente e eu realmente não sei o que a pessoa está fazendo. Então, hoje em dia eu tô com uma pessoa que eu não consigo captar o que ela está fazendo. Isso eu acho que é melhor para mim e também é melhor para todo mundo, né? Facilita o trabalho de todo mundo.